aí, pessoas? Tudo bom com vocês? Eu sou a Jennifer, sou dona do blog A Culpa é do Ascendente. O endereço tá passando aqui embaixo pra vocês, como sempre. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre os 8 livros. Aqui não tem 8, mas finge que tem. Os 8 livros que eu li no mês de janeiro de 2025. Então vamos lá. Eu ia fazer um vídeo de leituras do mês mais TBR do mês. Porém, com 8 leituras, e eu falo mais do que a minha boca, não dá pra gente fazer esses dois temas no mesmo vídeo. Eu resolvi dividir, e isso também não é uma coisa que me acontece com frequência. Acho que o motivo de eu ter lido tanto livro foram dois, na verdade, foram dois motivos. O primeiro, estou sem Instagram, então eu excluí o aplicativo do meu celular, não estou acessando o Instagram. Acessei raramente, algumas vezes só pra consultar alguma informação, mas não cheguei a usar, ver vídeo e etc. Então eu meio que troquei o tempo de celular, o tempo de tela, por tempo de leitura. E o segundo foi que eu quis participar do desafio do Scooby de ler todos os dias. Então eu tô anotando a quantidade de páginas que eu leio, fazendo histórico bonitinho, só perdi um dia. Eu li aquele dia, mas eu fui marcar depois da meia-noite, então eu acabei perdendo a minha frequência. Mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês como tá. No dia que tá em branco aqui, eu comecei no dia 2. Dia 1º eu não li. O dia que tá em branco aqui foi o único dia que eu deixei de marcar. Eu li naquele dia, mas deixei de marcar. Mas enfim, a frequência estou lendo todos os dias desde o dia 2 de janeiro e tô muito feliz com isso. Tô realmente muito realizada. O Instagram não me trazia nada de útil e a leitura traz. Já falei no vídeo de TBR de fevereiro os benefícios que eu acho da leitura e enfim, então vamos falar dos livros. Antes de mais nada, qualquer um dos livros que eu falar aqui, o link tá aqui embaixo na descrição. Comprando através desse link, você ajuda o canal, porque a Amazon divide o lucro dela dessa venda, né? Ele entende que eu levei você pro site, então ele divide comigo o lucro dessa venda, mas é bem pequenininho e não sai nada do seu bolso e você pode comprar qualquer coisa na Amazon, então pode usar o link que tá aqui, ele vai te direcionar pro site ou pro aplicativo e lá você compra o que você quiser, não precisa necessariamente ser esse livro, então fiquem à vontade pra voltar aqui sempre que você pensar, nossa, eu preciso comprar um negócio, nossa, o preço da Amazon tá ótimo, nossa, eu devia usar o link de alguém. Use o meu. Se não vier ninguém à sua mente, use o meu, por favor. Porque assim você ajuda demais o canal a manter uma renda extra. Eu gasto muito com equipamento e coisa pra gravar. Quero muito trocar a minha estante, então quem sabe você me ajuda com isso. E vamos lá. Este mês, ele ficou um pouco dividido em leituras de romance de fantasia. Na verdade, eu acho que teve mais romance do que qualquer coisa. Não foi que nem o ano passado que eu só li romance. E o primeiro livro foi Não É Como Nos Filmes. Eu sempre confundo o nome desse livro porque ele é continuação de um que chama Assim Como Nos Filmes, que eu acho que tá por aqui. Não, não tá. Não sei onde tá. Tá em algum lugar dessa estante. E esse livro, não tem como eu falar muito dele sem eu dar spoiler do primeiro. Precisa ler o primeiro pra poder ler o segundo, porque ele é uma continuação direta dos acontecimentos daquele livro. Se trata do casal principal daquele livro. Então eu não vou citar o nome, porque ali a gente tem um triângulo amoroso, então eu não vou falar muito desse livro. Então assim, qualquer coisa que eu falar vai ser um spoiler do primeiro. Eu vou fazer um vídeo, não sei se eu faço da duologia junta ou se eu faço separado, porque eu não lembro tanta coisa assim do primeiro, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo desse livro. Então, se você tá vendo esse vídeo assim que lançou, ainda não tem esse vídeo no canal. Mas se você tá vendo na posteridade aí, então provavelmente já tem. É só procurar aqui no canal. Qualquer coisa eu deixo o link em algum lugar aqui pra você assistir a resenha deste livro exclusivamente. Mas assim, maravilhoso. Deixa eu ver quantas estrelas eu dei pra ele. Esse eu dei 4 estrelas. Eu achei ele muito, muito bom. Eu só não sei, eu achei ele um pouco repetitivo do primeiro, mas ainda assim foi um livro muito bom. Essa autora escreve bem demais. Quero muito ler outros livros dela, que não tenham a ver com esse casal, mas quero bastante ler outros livros dessa autora pra experimentar e saber se é bom de verdade tudo que ela escreve ou se só essa história que tinha um tempero ali pra gente. O próximo livro que eu li foi Caçador Sem Coração. Esse livro, ele foi uma compra recente, ou foi um presente que eu ganhei recente, eu não lembro, mas ele tava na minha lista de 12 livros pra ler em 2025. Então, o primeiro livro dessa lista lido foi Caçador Sem Coração. Esse livro é uma romantasia, ele vai contar a história da Rune, acho que é isso? Rune e o Gideon. A Rune, ela é uma bruxa. Antes existia o reinado das bruxas e enquanto isso a avó dela era uma bruxa também. Ela foi criada por essa avó. Só que o reinado das bruxas acabou. Ele foi um reinado meio ruim, então elas fizeram coisas ruins e aí teve um rompante ali de rebeldes que tomaram o poder e aí acabaram com todas as bruxas e aí todas as bruxas são mortas. E quando isso aconteceu, eles descobriram que ela ia fugir com a avó
dela, né, e alguém descobriu esse plano, e aí a avó dela bolou junto com ela ali da Rooney acabar entregando a própria avó, pra parecer que ela era muito contra a bruxaria e tudo mais. E pouco tempo depois ela acabou descobrindo que ela também é uma bruxa, só que aí ela vive completamente escondida, ela não consegue aprender sobre o assunto, estudar bruxaria, treinar, praticar, nada disso. Ela faz tudo em muito sigilo, ela tem muito dinheiro, porque foi o que a avó dela deixou pra ela, e ela acabou se tornando uma aliada desses rebeldes, porque a pessoa que entrega a própria avó pela causa, ela jamais será considerada uma ameaça ou uma bruxa em si, uma suspeita de qualquer nível. Então ela tenta manter isso tudo sob segredo, só que ela não consegue se manter calada. Então, durante a noite, ela vira a Mariposa Escarlate, que é essa linda bruxa aqui da capa, que por um acaso é quem vem libertando as bruxas do reino ali, que estão sendo presas, que estão sendo ameaçadas. Então, durante a noite ela faz isso, de dia ela é só uma socialite fútil, mas em algum momento um resgate que ela faz dá errado, que ela tenta fazer, né? Dá errado e o caçador de bruxas mais famoso do reino chega primeiro, resgata essa bruxa, só que ele leva pra prisão e ela não quer aceitar que ela vai ser morta, então ela vai tentar resgatar ela dessa prisão. Só que pra isso ela precisa levantar algumas informações e tudo mais, e aí ela começa a flertar com esse Gideon, que é o caçador de bruxas, né? E ele, por sua vez, começa a desconfiar que talvez ela seja a Mariposa Escarlate, que é uma pessoa que vem dando muito trabalho pra ele, que ele quer caçar de qualquer forma. Então ele vai em busca dela e eles ficam flertando, fazendo corte um ao outro e tudo mais, mas acabam se conhecendo no meio do caminho. Só que as coisas são muito maiores do que eles e talvez essas coisas não deem tão certo assim entre eles. Mas enfim, esse é o primeiro livro. Eu não sei se vai ser uma duologia ou se vai ser uma série. E a série chama Mariposa Escarlate mesmo. Aqui, ó, Mariposa Escarlate, livro 1. Eu amei esse livro. Ele foi um 4 estrelas pra mim também. Teve algumas coisas que eu não gostei tanto, mas eu vou falar também num vídeo exclusivo pra esse, mas garanto que é uma romantasia, assim, de tirar o fôlego. É um cenário que eu amo quando fala de bruxas e coisa assim, um pouco medieval, e caça às bruxas no geral. Eu adoro esse tipo de tema. Eu amo quando o assunto é bruxaria no geral, e são bruxas poderosas de verdade, sabe? Maravilhoso, recomendo demais, e tô ansiosa pra ler o segundo já, porque ele acaba num ponto assim que você fala, meu Deus, eu quero a continuação. O terceiro livro eu tinha dado 4 estrelas, mas eu acho que é um 3,5, que é Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro, ele é curtíssimo, ele é todo narrado em cartas, a edição é belíssima, é capa dura, e eu paguei muito barato nessa edição, eu fiquei muito feliz quando eu comprei. Ele tem 159 páginas, incluindo sobre a autora. Então, 159 páginas, ele é todo em cartas, ó, e cadê o começo do capítulo, ó? Ele tem bastante espaço, sabe? Isso aqui foi numa sentada que eu li muito rápido. Ele vai contar a história da... Gente, eu sou péssima em lembrar o nome. Esse livro vai contar a história da Carrie. A Carrie, ela escreve cartas para o David, para contar ao David que provavelmente o marido dela está tendo um caso com a esposa dele. Por umas cartas que ela descobriu e tudo mais, eles começam a conversar. E aí ela começa, assim, eu não sei quanto tempo exatamente passa, mas a primeira carta é em 10 de dezembro de 76. E a última foi em 30 de abril de 78. Então, se passa um bom tempo eles se correspondendo. Muitas coisas acontecem aqui no meio. Eles descobrem de fato essa traição, por isso Evidências de uma Traição. É tudo descrito por cartas, e eu amo esse tipo de narrativa. Só que assim, por ser muito curto, não desenvolver bastante, eu acabei ficando com um gostinho de quero mais, e não tinha um mais pra eu querer, por isso eu dei 3 estrelas e meia. A escrita é maravilhosa, a Taylor escreve muito bem, todos os livros dela são de tirar o fôlego. Enfim, fiquei muito feliz com essa leitura. Foi uma leitura rapidinho, eu li em um dia só, eu acho, ou 2 no máximo, mas foi uma leitura maravilhosa que eu recomendo, principalmente se você estiver fazendo assim, entre uma leitura e outra, pra dar um refresh na mente. Você passa umas boas raivas nessas poucas páginas aqui, nesse livrinho curtíssimo, mas é muito bom, recomendo. Taylor Jenkins Reid escreve muito bem, e qualquer coisa que ela escrever, provavelmente eu vou ler. Inclusive, esse ano sai um livro novo dela, hein? O próximo, eu também dei 4 estrelas, mas talvez sejam 3,5, e eu estou falando de Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Esse livro, ele vai contar a história da Piper. A Piper, ela é uma garota famosinha ali, de Hollywood. Eu não lembro se é Hollywood, tá? Mas é dos Estados Unidos, em algum lugar. Ela é filha de um casal. Na verdade, ela não é filha do casal. Ela é filha de uma mulher que se casou com um cara muito rico, que é um diretor de cinema e tudo mais. Por conta disso, ela acabou se tornando... Ai, a marcador já saindo. Que é, inclusive, o mesmo. Eu não sabia que eu tinha igualzinho, mas usei de conjuntinho.
E aí, por conta disso, ela acaba virando uma garota muito mimada, festeira. E aí, no começo do livro, a gente tá numa festa com ela. Ela acabou de levar um pé na bunda. E aí, ela resolve que ela vai fazer uma hiper festa pra mostrar que ela não perdeu a realeza dela, que não é qualquer um que abala ela. Inclusive, esse começo é muito chato. E aí, ela invade um hotel e faz uma super festa com direito a muita coisa. Só que esse hotel é de um cliente do padrasto dela. Então, é a gota d'água pra ele. Ele fala que não tem mais jeito. Ele vai acabar despachando ela pra cidade onde o pai dela morou. O pai dela que já é falecido, né? E a mãe dela não tem coragem de morar lá, não quis ficar lá pelas lembranças que o pai traz. E é uma cidade de pescadores, o pai dela era um pescador e ele morreu no mar, inclusive. E ele acaba despachando, esse padrasto dela acaba despachando a Piper pra essa cidade do pai dela. Quando ele achar que ela está boa o suficiente, que ela já aprendeu o suficiente, ela pode voltar. E chegando lá, ela tem que procurar pelo bar que o pai dela era dono, só que esse bar, ele meio que ficou abandonado ali. E aí ela resolve que ela vai fazer esse projeto de reconstruir esse bar pra cidade, pra mostrar pro padrasto dela que ela é uma pessoa que pensa em outras coisas, que não só em festa e blá blá blá. E só que no meio do caminho ela conhece o Brandon. O Brandon, ele é um... É Brandon? Isso, o Brandon. O Brandon, ele é um pescador e ele já gera uma antipatia ali de cara com ela, e aí ela gera uma antipatia com ele. Então é um enemies to lovers. Ele não gosta de coisas novas e ele já perdeu a esposa, ele já perdeu muito, então ele gosta muito da rotina dele, ele gosta de manter as coisas como são. E aí ela chegando lá junto com a irmã, que acabou indo pra fazer companhia, pra não abandonar a irmã nessa roubada toda, ela vai junto, né? Então quando elas duas chegam lá toda patricinhas, ele fica desconcertado, ele fica muito bravo, e ele frequenta esse bar da cidade do jeito que ele chamou de o bar sem nome, justamente porque era um bar que tinha um dono que perdeu o dono e ninguém nunca mais tomou conta, e aí eles fizeram meio que uma vaquinha ali pra fazer um estoque e tudo mais, e manter o bar funcionando. Então ele fica muito bravo quando ela resolve mexer nas coisas. Aos poucos eles vão se conhecendo, tem toda aquela coisa de romance de cidade pequena, ela vai se adaptando à cidade, a cidade é maravilhosa, tem muito a dizer pra ela acaba aprendendo muita coisa sobre o pai dela que ela não conhecia. Não vou falar muito mais, mas foi um livro bom, foi um livro, assim, ele tem hot, é uma coisa que eu não sou, assim, 100% fã de livro, não ligo quando tem, que eu também não sou uma puritana, eu não gosto em excesso e esse livro tem na medida, eu gostei bastante, gostei da história, gostei do romance, gostei do desenvolvimento, só que esse negócio de ser it girl com 30 anos, eu fico meio, ai, será, gente? Não é muito factível, assim, sabe? Ser muito mimada com 30 anos, mas em Hollywood talvez isso seja normal, né? Mas é um livro muito bom e eu recomendo também, principalmente pra quem gosta de romance. É um livro bem essa temática de verão, de biquíni, de praia, de barco, e excelente. O próximo foi um livro que eu terminei em janeiro, mas eu comecei em, sei lá em que mês de 2024. Eu enrolei muito pra ler Assistente do Vilão, confesso. Eu não sei se eu não estava na vibe ou se o livro não me pegou, pelo menos no começo. Eu acho ele bem arrastado. Gosto da história, gosto da temática, gosto dos personagens. Esse livro ele vai contar a história da Ivy, acho que é Ivy o nome dela. Ivy Sage. Ela vive numa vila ali que tem um rei, todo mundo é grato ao rei, porque ele mantém todo mundo são e salvo e tudo mais. O pai dela é doente, então ela cuida do pai dela. Pra cuidar do pai dela, ela precisa de um trabalho, ela tem somente o pai e a irmã. A mãe acabou indo embora depois de cometer um acidente ali com magia. Então, por conta disso, ela foi embora. E a Sage, às vezes eu chamo ela de Sage, às vezes eu chamo ela de Eve, porque o vilão faz isso. E aí ela acaba encontrando o vilão no começo desse livro, e ele resolve que precisa de um assistente, ela vai trabalhar com ele. E aí ela começa a se dar conta que existe o limite entre bem e mal, que nem todo mundo que é bom mesmo, nem todo mundo que é mal mesmo. Vai percebendo que as coisas não são exatamente como as pessoas costumam dizer, e aí ela... É meio que os dias dela trabalhando com esse vilão. Existe um plano de fundo ali, porque o vilão tá sendo traído, porque o rei tá pegando todas as cargas dele, e alguém tá dizendo quais são esses planos dele, então ele fica meio... A gente passa o livro inteiro querendo saber quem é a pessoa que tá traindo. A Sage conhece esse problema ali do reino, né, do reino do vilão, no caso, e eles vão tratar juntos desse problema, e aí ela vai conhecendo um pouco mais da família dele, vai trabalhando um pouco com as pessoas que convivem com ele. Todo mundo gosta bastante dele, apesar dele ser um pouco mais distante, mas com ela ele não consegue ser tão distante assim. Só que assim, esse é um livro muito fantasioso. É como tá vendo um filme de animação tipo Shrek em sessão da tarde. Nossos comerciais, por favor.
Então, esse monte de página, somente disso, acabou sendo um pouco arrastado pra mim. Não me pegou de cara, assim. Na metade pro final, eu acabei lendo muito mais rápido, mas eu fui intercalando com outras leituras, por isso que eu demorei mais pra ler. Mas é um livro bem gostosinho, eu gostei bastante. No final, ele também acaba de um jeito que a gente precisa do próximo. E eu já tenho o próximo aqui, ele tá na minha frente, inclusive. E tem um terceiro também, que aí eu já não sei se era necessário. Mas eu quero muito ler o próximo. Talvez eu não leia esse mês, leia em março só. Quero dar uma pausa aí, um tempinho pra lançar o terceiro, ficar num preço aceitável, que eu possa pagar. E aí, voltar nesse livro pra, quem sabe, desfazer essa impressão. Eu entendi porque o hype, porque todo mundo gostou desse livro. Ele é realmente muito bem escrito, muito gostosinho, mas ele não me pegou de primeira. Então, por isso ele foi um 3,5. Mas assim, foi um 3,5. 3,5 pra mim é bom. É um livro que foi gostoso de ler, mas teve algumas problemáticas ou alguns custos. E o custo desse aqui foi realmente o lenga-lenga, achei bem arrastado. Mas é um livro bom, recomendo. E aí, o último livro físico que eu li foi Gay de Família, do Felipe Fagundes. Esse livro foi maravilhoso. Ele é muito, muito bom. Esse é um livro de autor nacional, tá? Ele vai contar a história do Diego. O Diego, ele mora com a melhor amiga dele e ele tá prestes a viajar com os amigos pra Angra, eu acho. Ele vai viajar com os amigos, eu não lembro se é pra Angra. Acho que é pra Angra. Ou pra Paraty, uma coisa assim. Um lugar, assim, desses mais chiquetosos. E aí ele vai viajar com os amigos. Na véspera de viajar, ele fala pra amiga dele, ó, vai na frente que eu não fiz minha mala ainda. Eu vou no próximo carro, que é de umas outras amigas dele que vão junto. E aí, só que nesse meio tempo, o irmão dele aparece na porta dele pedindo pra ele cuidar dos sobrinhos dele a troco de muito dinheiro. Só que ele tem zero contato com a família dele desde o momento que ele foi expulso de casa. Ele foi expulso, ele saiu de casa por ser gay. Os pais dele são homofóbicos, o irmão dele não fez muita questão de cuidar dele, então ele fica meio assim, mas ele não conhece as crianças e ele ficou com uma vontadezinha, assim, uma curiosidade de conhecer, mais o montante de dinheiro que o irmão ofereceu junto com um cartão de crédito sem limite. Então ele gastou muito dinheiro com esse cartão e, enfim, levou essas crianças. Aí ele ficou com as crianças na casa dele, eles são 3 filhos. São 3 crianças adoráveis. Esse livro é muito engraçado, eu ri demais, ele me arrancou gargalhadas de verdade. Lugares públicos, o que é meio difícil de acontecer porque eu sou uma pessoa fechada. Ai, foi tão gostosinho de ler. Ele é, eu não sei dizer, ele é muito, divertido. Foi prazer, puro suco do entretenimento ler esse livro. As crianças são fofíssimas, tem representatividade, então, LGBT. E aí ele sofre algumas situações homofóbicas, as crianças passam por isso. Ele passa por muitas situações com as crianças que eles não passariam provavelmente com os próprios pais. E as crianças falam coisas muito engraçadas, tipo, você é meu tio gay? Meu tio que vai pro inferno? Ai, gente, muito bom, sério. Se você tiver precisando dar risada, tá num momento da sua vida assim que você tá, queria rir, lê esse livro. Ele é maravilhoso, é o puro suco do entretenimento, com um pouquinho de aprendizado, com um pouquinho de dor no coração, com um pouquinho de drama familiar. Esse livro é simplesmente perfeito, ele foi o meu primeiro favorito de 2025. Recomendo demais a leitura para qualquer pessoa que esteja precisando de diversão, é isso. E aí a minha próxima leitura eu li no Kindle Unlimited, na verdade não foi, eu não peguei no Kindle Unlimited, eu acho que eu tinha comprado esse livro quando ele entrou em promoção, uma coisa assim. Eu estou falando de leitura de verão, foi o primeiro livro da Emily Henry, não sei falar o nome dela, acho que é Henry. Então foi o primeiro livro dela que eu li, foi o primeiro que eu tive contato e eu fiquei muito feliz. Esse livro, ele é um romance, ele vai contar a história da Janeway, o nome dela é Janeiro em inglês, de verdade. Achei isso meio esquisito. Mas ele vai contar a história dessa garota. Ela é uma escritora de romance. E ela tá indo pra casa de praia que era do pai dela. Só que era a casa de praia do pai dela com um amante. Um amante que ele teve enquanto a mãe dela estava com câncer. Assim, não ficou bem claro pra mim se foi exatamente enquanto a mãe dela estava com câncer ou se foi depois. Mas enfim, ele acabou morrendo e ela descobriu essa bomba no velório dele, que ele tinha um amante e que tinha deixado essa casa pra ela. E aí ela vai pra essa casa pra cuidar de ajeitar as coisas pra vender a casa, mas enquanto isso ela vai usar esse período pra escrever. Ela não tá conseguindo escrever justamente por causa da morte do pai dela, e ela é uma escritora muito famosa de romance, é como se fosse, sei lá, a própria Emily Henry, que lança um livro atrás do outro, a Ellie Hazelwood, que escreve um livro atrás do outro, só que ela tá nessa pausa, ela não consegue escrever, a editora dela tá enchendo o saco, tipo, e aí minha querida, a gente tem um prazo, tem livro pra entregar, cadê você? Eu sei que você tá num momento difícil, mas a gente precisa do seu livro, blá
blá blá. E aí ela tem como vizinho um outro escritor que por um acaso fez faculdade com ela e eles viviam competindo na faculdade pra saber quem era o melhor, e ele sempre meio que satirizou o gênero que ela escreve. Ele é um autor renomado também, só que ele escreve uns gêneros mais cults, então eles têm essa pequena rixa, só que ele também tá num momento difícil de escrita, e aí eles resolvem numa aposta, assim, que um vai escrever o gênero do outro pra mostrar como aquilo é fácil, ou pra meio que sair dos ares, assim, da rotina e escrever uma coisa diferente, pra ver se eles conseguem desempacar esse livro. E aí, enfim, também tem aquela coisa de estou numa cidade não pequena, mas nesse caso uma cidade litorânea, uma cidade onde todo mundo vive meio que de férias, de chinelo e etc. Só que ao mesmo tempo ela não tá vivendo essas férias fantásticas, ela tá num luto pelo pai dela e ela ainda tá tentando, né, descobrir como é que tudo aconteceu. Ela tem esses sentimentos conflitantes a respeito do pai dela, ao mesmo tempo ela tem essa rixa com o vizinho e ele é insuportável e é um enemies to lovers também. Eu gosto muito dessa temática, dessa trope, eu não sei se vocês já perceberam. Foi um livro muito gostosinho de ler, foi profundo ao mesmo tempo que ele foi gostosinho, não foi leviano, não foi, sei lá, não foi desleixado, sabe? Não foi uma coisa só para entretenimento. Foi muito bom ver como o autor pesquisa para fazer seus livros, pelo menos nesse caso, né, dos autores fictícios, como que eles fazem a pesquisa de campo, como eles escrevem, como eles estudam, como eles transformam vida real de cenários que eles não viveram em cenários factíveis para os livros dele. Enfim, maravilhoso. E aí no meio eles têm uma química que eu achei muito gostosinha. Eu gosto muito quando o mocinho fica caído pela mocinha de primeira, e me pareceu ser esse o caso, que ele estava caído de primeira por ela antes dela perceber que ela estava por ele. Um livro muito gostosinho, foi 4 estrelas. Esse daqui eu tirei 1 estrela, eu não lembro exatamente se foi por eu achar que faltou não sei, faltou alguma coisa ali, mas eu achei esse livro maravilhoso. Foi 4 estrelas, assim, dadas com gosto. Recomendo demais. Agora com certeza eu vou ler outros livros da autora. Dizem que esse não é o melhor dela, mas eu já gostei bastante, então o melhor provavelmente vai me quebrar. Não vai ser o que eu vou ler na sequência, o próximo dela que eu vou ler vai ser algum dos outros mais fraquinhos que ela tem lançado. Eu acho que é uma boa autora para livros intermediários, entre alguma coisa mais densa e outra, e eu adorei ler esse livro. E aí, por último, mas não menos importante, com certeza, foi um e-book que foi relançado esse mês. Ele foi um livro escrito em 2012, se eu não me engano, e ele era lançado pela editora Record no selo Verus, que é um livro da Bianca Briones. Eu estou falando de As Batidas Perdidas do Coração. Eu sempre fui muito fã desse livro, muito fã dessa autora. Ele traz uma temática, assim, que é muito sensível e dramática, e um romance muito avassalador, e eu gosto demais dessa história, e eu fiquei feliz que ele foi relançado. Eu vi um post no Instagram, pouco antes de eu sair do Instagram, que ela ia relançar esse livro, e aí ela criou um grupo no WhatsApp, a autora, né, Bianca Briones, ela criou um grupo no WhatsApp pra manter todo mundo atualizado. Eu entrei nesse grupo. Ai, que surpresa gostosa. Inclusive, vou mandar um beijo pra Esther. A Esther é uma pessoa muito ativa nesse grupo, e ela me tirou algumas dúvidas quando eu terminei o livro, que foi bem legal. Porque, assim, o livro foi reeditado da história principal, algumas cenas foram acrescentadas, outras foram tiradas, só que eu li faz muito tempo. Eu li em 2016, se eu não me engano. 9 anos aí. Caramba, faz 9 anos que eu li esse livro, então eu tinha muitas dúvidas sobre o que tava lá já e o que foi tirado. E aí eu fui tirar com a Esther e ela foi solícita demais, uma maravilhosa, uma querida, e contou um pouco da história dela pra mim, porque que ela se identifica com o livro. Foi, uma troca maravilhosa, e eu fiquei muito feliz com isso. Então, além da leitura espetacular, ainda ganhei ali um grupo de pessoas que admiram a autora e admiram a história. Vão ter outros relançamentos desse livro também, mas enfim, do que se trata a história, né? O livro, ele vai contar a história da Viviane. A Viviane acabou de perder o pai dela por um câncer, então ela tá no hospital, acabou de receber a notícia. Ela tem o pai, a mãe e o irmão mais novo, se eu não me engano, alguns meses só mais novo, que é o Rodrigo. Quando ela tá saindo do hospital toda desorientada com essa notícia e tudo mais, apesar de já saber que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque é uma doença que infelizmente ela dá seus sinais. Como o pai dela não teve melhor, ela já sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim não deixou de ser devastador. O pai dela sempre foi uma figura muito importante pra ela, eles são de uma família muito rica. E aí ela tá saindo desse hospital e ela conhece o Rafa. O Rafa, ele está entrando no hospital, vindo também de uma notícia muito trágica. A irmã dele morreu num acidente de carro junto a um tio dele. É devastador, porque é um acidente de carro que foi feito por conta de um racha, e aí o cara era rico e se safou, e a irmã dele nunca mais vai voltar pra ele. Então, realmente, assim, um sentimento de perda muito grande já nesse início de livro, né? E aí eles se conhecem no hospital, e aí pouco tempo depois
eles meio que se trombam, não trocam muitas conversas, e aí, um pouco tempo depois, a Vivi e o Rodrigo frequentam um grupo de ajuda, e o primo do Rafa tá nesse grupo também, que é o Lucas, e ele foi o que perdeu os pais nesse acidente, junto com a irmã do Rafa. Então eles estão meio que morando juntos, estão sendo criados juntos ali, o Rafa tá criando o Lucas, só que ele pediu pra ele participar desse grupo de autoajuda, porque achou que ia fazer bem pra ele, porque ele perdeu os pais, etc. E o Rafa já tinha perdido o pai também num assalto. Enfim, uma vida muito trágica, assim, sofrida, sabe? Por conta disso, a Vivi convive com o Lucas fica muito amigo do irmão dela, o Rodrigo. Um dia o Rafa vai buscar ele nesse grupo e ele tá fumando, e a Vivi fica puta porque o pai dela morreu de câncer do pulmão, né? Então ela sabe que as pessoas morrem disso e, enfim, acaba soltando umas palavras pra ele solta umas palavras pra ela. Só que assim, desde o princípio, eles têm muita química. É um romance, assim, com muita química. A partir do momento que eles se grudam, eles não se desgrudam mais. Só que a Vivi e o Rodrigo, eles têm uma família que é muito doida. Porque assim, o pai deles tinha um melhor amigo, e esse melhor amigo tem 2 filhos, e o sonho da família era ver meio que os casais trocados. O Rodrigo até tem uma quedinha pela Branca, que é essa filha do outro casal, né? A Branca tem um irmão chamado Bernardo. O Bernardo não gosta da Vivi desse jeito, a Vivi também não gosta dele desse jeito, mas ele sofre por uns outros problemas do coração e foi pra Londres. E ao mesmo tempo ela tem uma família doidíssima, porque aí tem um avô, que é o pai do pai dela, e ele começa a tomar conta deles, assim, meio de longe, né? Porque agora todo o dinheiro vem dele, então ele meio que toma conta da casa. A mãe dela ficou muito depressiva com a morte do marido, então a Vivi tá meio que tomando conta de todo mundo, e ao mesmo tempo não tem ninguém pra tomar conta dela, então o avô meio que quer cumprir esse papel, só que respeitando a distância ali que eles impõem. E aí tem primos e parentes e padrinhos e todo mundo se mete na vida um do outro. É uma loucura, uma farofa, mas é uma família assim muito intrometida, mas muito amável. São todo mundo assim muito amorzinho. Então é do tipo de história que eu amo, porque os personagens principais são importantes pra história, mas os personagens secundários também fazem parte desse universo e fazem ele ser o que o livro é. Então assim, a Bianca tem uma escrita maravilhosa. Nessa reedição ela colocou algumas cenas e tirou algumas coisas que ela achou que fossem problemáticas. Tem algumas coisas que deixam o livro meio datado, por exemplo, agora ela acabou colocando que meu pai ia adorar saber que a Fernanda Torres foi indicada ao Globo de Ouro, que ela venceu o Globo de Ouro, então vai acabar ficando um pouco datado daqui pra frente, mas ainda assim ela tirou outras coisas que pudessem prejudicar a história de alguma forma, e eu achei maravilhoso tudo que ela fez. E aí, enfim, a história vai ser da Vivi e do Rafa neste livro, mas existem outros livros depois que vão ser reeditados e relançados também, que contam a história desses outros personagens secundários. E a história da Vivi e do Rafa é assim, um romance avassalador. Por quê? Porque como a Vivi ela encontrou força pra superar a morte do pai na família, mas o Rafa ele acabou perdendo quase todo mundo, então ele não tinha essa força dentro dele e ele não conseguiu achar essa força em volta, mas tem o preconceito da família dela com ele e ele passando por esse problema todo. É um livro que assim, eu preciso falar só dele num vídeo só dele, mas é um livro maravilhoso que eu recomendo demais, e eu amei ter encerrado o mês com essa leitura. Ele foi relançado somente em e-book, porque a Bianca acabou rompendo com a editora por motivos pessoais dela, ela achou que fosse melhor assim, e aí ela tá reeditando e relançando os livros. Ele trocou de capa, a capa antes era de um jeito e acabou ficando de outro, eu vou deixar as duas aqui pra vocês verem, e recomendo demais essa leitura. Comprem o e-book, tá baratinho, tá R$14,90 eu acho, se eu não me engano. Recomendo demais essa leitura, tô doida pelos próximos, se eu não me engano o segundo livro vai ser relançado em março, então já é uma leitura que com certeza eu vou fazer assim que lançar. Tô muito feliz com as minhas leituras do mês. Então esses foram todos os livros que eu li no mês de janeiro, tô muito feliz com as minhas leituras. Eu tirei sempre de 3,5 pra cima, não achei nenhum livro ruim, nenhuma história ruim aqui dentro. Tô muito feliz com essas leituras, tô muito empolgada com esse ano. Ano que eu tinha me prometido ler 30 livros, eu já tô no 9º, tô indo pro 10º livro, então eu tô muito feliz e espero que eu continue nesse ritmo. Minha meta de 30 livros com certeza vai ser passada antes dos 6 meses do ano e tô satisfeita demais.
Recomendo demais se você quiser começar por algum desses livros. Alguns aqui são bem curtinhos, tipo Evidências de uma Traição. É baratinho, é curto, é uma edição bonita, então é uma escritora maravilhosa. Então, pra quem quer começar a ler, esse aqui é maravilhoso. Pra quem gosta de romance jovem adulto, esse aqui é maravilhoso. Pra quem quer se divertir, esse aqui é maravilhoso. Pra quem gosta de romance, esse daqui é maravilhoso. E pra quem gosta de romantasia, esses dois são excelentes. Apesar de esse ser bem slow, esse aqui é fantástico. Enfim, várias recomendações. Espero que em fevereiro eu volte com... Em fevereiro, que por um acaso é hoje, mas no final desse mês, eu volte com tantas leituras incríveis quanto. E falando nisso, obviamente que eu já fiz a minha TBR escolhendo 5 livros pra eu ler esse mês de fevereiro. E se você quiser ver, o link tá aqui do lado. Um beijo e até o próximo vídeo.